Então, boas tardes a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma sessão do Grupo de Estudos Hegel, atividade do Laboratório de Estudos Hegelianos, do curso de Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. Eu sou o professor Marcos Fábio Alexandre Nicolau e nós estamos fazendo a leitura da Enciclopédia das Ciências Filosóficas. Nesse momento, nós estamos no primeiro volume da Enciclopédia, a Ciência da Lógica, passando pelo conceito preliminar. Já avançamos até o parágrafo 66. Hoje nós vamos continuar a leitura, iniciando desse parágrafo. Fazemos as leituras sempre do parágrafo e das notas do Hegel e abrimos mão da leitura durante as sessões dos adendos, justamente para dar celeridade à leitura e às nossas discussões, mas recomendamos fortemente que os nossos participantes, nossos leitores, também façam a leitura dos adendos no decorrer da semana para fins de discussão, certo? Então, vamos projetar aqui o texto que nós vamos trabalhar hoje. Aí está o texto do Hegel, e nós vamos iniciar a leitura. Lembrando que ele está em uma discussão justamente voltada para os limites que uma filosofia de caráter subjetivista, como ela é insuficiente para o filosofar, assim como uma filosofia de caráter meramente sensitivo, meramente da experiência, meramente objetivo, né, que nós chamaríamos hoje de empírico ou empirista, como ela também acaba caindo numa perspectiva insuficiente para o filosofar. Não dá mais para você ser um adepto, isso já na época, Hegel pensando na sua época, né? E essa é a grande discussão de um idealismo alemão, né? No período do idealismo alemão. Não dá mais para você ficar refém de uma razão dissociada do mundo sensível. Da mesma forma, você não pode ficar refém de uma sensibilidade, de uma natureza, de um mundo sensível ao qual você não vincule a esse mundo uma racionalidade, não capte esse mundo por meio de uma racionalidade, ou não capte nesse mundo uma racionalidade. Então, no caso, essa dependência da subjetividade humana acaba limitando o nosso conhecimento, e uma dependência exacerbada da nossa sensação ou da empiria, da natureza, também acaba dissociando da mesma um elemento racional, um elemento de uma estrutura lógica que perpasse todas as coisas. As duas perspectivas acabam nos levando para um filosofar que, na verdade, não filosofa. Por que ele não filosofa? Porque ele nos coloca numa situação de tragédia grega, uma situação onde nós acabamos chegando nesse grande labirinto que a filosofia enfrenta, a becos sem saída, né? Há grandes problemas que inviabilizam a credibilidade dos nossos pareceres sobre o mundo, né? Nós herdamos mais dúvidas do que certezas. E se há alguma coisa que o Hegel concorda com a filosofia cartesiana, é de que a filosofia deve precaver-se de tentar ser tão somente uma perspectiva de autoiluminação, de autoajuda ou edificante. A filosofia, ela deve nos dar certezas, para que sobre essas certezas, sobre verdades,
né, nós possamos constituir a existência. A existência não só nossa, né, mas a própria realidade, ela depende não de nós, ela depende de uma racionalidade que nela ocorra, que nela aconteça. Então, não é que eu estou inventando uma racionalidade, não é que eu estou prescrevendo racionalidade, eu apenas estou descobrindo uma racionalidade que perpassa as coisas, certo? Então, é nessa perspectiva que o Hegel compreende o filosofar. Então, nesse sentido, eu não posso me contentar com menos. E aí vem a crítica a Kant. Eu não posso me contentar com menos, eu não posso estabelecer limites que inviabilizem esse projeto filosófico, metódico, de alcance da verdade, alcance do absoluto. Porque, senão, eu caio em uma espécie de relativismo, né? O ceticismo, ele acaba me levando a uma perspectiva relativista, no sentido de que vale em relação o meu discurso, o meu parecer, ele vale em relação a alguma coisa, em relação aos meus interesses, em relação ao mundo humano, em relação ao meu tempo, em relação ao espaço, ao eu existo, ao aqui e ao agora. Então, essa condicionalidade das verdades, isso daí não me basta, certo? Eu não posso estabelecer qualquer tipo de existência aí. Não existem preceitos éticos, não existem preceitos estéticos, não existem preceitos jurídicos, não existe política, não existe nada, né? Não existe conhecimento, não existe lógica. Então, eu não posso cair nesse vácuo, né? Eu tenho que me preservar disso. Então, note que isso é ser hegeliano, né? Isso é tentar compreender uma realidade sob o risco de eu não participar dessa lógica. E se eu me deixar levar pela crença de que não existe essa lógica, pior ainda. E se não existir essa lógica, aí o niilismo, né, ele também não é uma situação não é uma situação interessante para mim. Aí realmente eu tenho que desesperar, né? Aí estão corretos os kierkegaardianos, estão corretos os existencialistas, né? O desespero é uma condição, vou ter que aprender a viver com desespero, né? Já que ele é uma condição existencial. Então nota como o projeto hegeliano, ele é um enfrentamento. A falência desse projeto significa muita coisa para a filosofia, entende? Significa muita coisa. É por isso que a filosofia hegeliana, ela, assim como a kantiana foi em muitos pontos, assim como a cartesiana foi em muitos pontos para o filosofar até os nossos dias, a filosofia hegeliana, ela é também um grande divisor de águas, um grande paradigma, pegando aquela ideia do Thomas Kuhn de que a ciência, ela evolui a partir de paradigmas e quebra de paradigma. Então, a filosofia hegeliana, ela estabeleceu um paradigma. Esse paradigma, ele dá significado, dá sentido ao mundo, em todas as suas dimensões, como eu citei, né? Ética, estética, lógica, epistemológica. Mas a falência desse paradigma significa ou a necessária construção de um novo paradigma, a migração para um novo paradigma e sua construção, ou simplesmente o desespero e ter que lidar com o desespero, né? Então, nota como o projeto hegeliano ele é importante para tudo que vem depois de Hegel, né? Então, tem coisas que nós herdamos, tem coisas que nós continuamos lutando, né? E aí, como o Zoini está dizendo aqui, né? Penso que aí está o caráter revolucionário da filosofia de Hegel.
uma vez que ele diagnosticou com precisão o surgimento do mundo moderno, cuja concretização, para mim, é ainda um porvir, né? Por quê? Porque o Hegel estava vendo a realidade, é muito legal, eu já disse isso para vocês aqui, na Fenomenologia do Espírito, ele vê o mundo novo, né? Um novo raiar de mundo, e esse novo raiar de mundo se dá pela desconstrução do mundo atual. Então Hegel está vendo o seu mundo construído sobre bases e fundamentos sendo desconstruído, caindo tijolo por tijolo. Então ele usa essa metáfora do tijolo, do muro de tijolos que vai se desmontando, justamente para demonstrar que o surgir de um novo mundo se dá justamente pelo desconstruir do mundo atual. E não é que o mundo atual está sendo desconstruído por nós, por birra nossa, né? É que esse mundo mesmo, ele está em processo de devir, como o Zeni colocou aqui, né? O Kuhn, realmente, né, Thomas Kuhn, ele não é um dialético, né? Ele vai ver, tanto que ele vai usar o termo ruptura, mas não no sentido de um Aufhebung, né? Ele não se aproveita nada do paradigma que você está rompendo, né? Você realmente rompe, você rasga, né? Você fere e volta sob novas vestes, né? É um evento traumático, porque você não aproveita muita coisa do paradigma, não aproveita quase nada do paradigma anterior, né? Ele serve como um negativo, como aquilo que não deve ser, né? Ele vira não ser negativo automaticamente, né? Então, no caso, você tem aí essa perspectiva. Então é interessante nós pensarmos a nossa reflexão a partir desse parâmetro. Então vamos agora para o texto do Hegel, né? Ficamos então nisso, que o saber imediato deve ser tomado como um fato. Assim a reflexão é conduzida para o terceiro da experiência, para um fenômeno psicológico. A esse respeito, pode-se aduzir que corresponde às experiências mais comuns o fato seguinte, que verdades que se sabe muito bem serem o resultado de considerações mais complexas, sumamente mediatizadas, apresentam-se imediatamente à consciência daqueles a quem tal conhecimento se tornou familiar. O matemático, como qualquer perito em uma ciência, tem presentes de forma imediata soluções a que conduziu uma análise muito complicada. Todo homem culto tem imediatamente presentes em seu saber uma quantidade de pontos de vista e de princípios gerais que só se resultaram de uma reflexão reiterada e de uma longa experiência de vida. A facilidade que conseguimos em um gênero qualquer de saber, e também de arte, de competência técnica, consiste justamente em ter, quando o caso se apresenta, imediatamente, na própria consciência e também em atividade voltada para o exterior e em seus membros, tais conhecimentos e modos de atividade. Em todos esses casos, não só a imediatez do saber não exclui sua mediação, mas são de tal modo unidas que o saber imediato é até mesmo produto e resultado do saber mediatizado. Então, eis aí o parágrafo 66. É muito interessante essa perspectiva agora que ele vai lançar para a gente, porque nos parágrafos anteriores, se você lembra, ele estava mencionando dos riscos de uma aceitação do conhecimento empírico, uma aceitação feita de forma imediata. Ou seja, se eu toco uma superfície fria e eu já capto a frieza, né, dessa superfície, eu já deduzo, né, já tiro dela
conclusões a partir dessa frieza, certo? E essas conclusões eu já lanço ou as alço a categoria de verdades absolutas, verdades indiscerníveis, assim, ou melhor, verdades indiscutíveis, certo? Então, no caso, essas verdades, elas não são mais questionáveis, elas assumem quase que a posição de um dogma. Por quê? Porque eu estou assumindo que o conhecimento vem dos sentidos e que aquilo que os sentidos me fornecem são verdade necessária. Então, se eu toco numa superfície fria, então eu tenho que deduzir disso que a frieza, né, faz parte da essência daquela superfície. E pode ser que não. Como assim? Nesse exemplo que eu estou dando, pode ser que minutos atrás alguém tenha posto uma pedra de gelo sobre aquela superfície, certo? E tenha passado alguns minutos ou horas com essa pedra de gelo lá em um recipiente, né, em um isopor, coisa do tipo, e isso deixou aquela superfície fria. Mas, passado o tempo, a frieza que constitui, para mim, a essência daquela superfície, ela vai deixar de existir. E a superfície vai perder aquela temperatura e ela vai assumir a temperatura ambiente. E ela pode se aquecer. E quando eu voltar, cerca de 1 hora, 2 horas depois, a tocar aquela superfície, aquilo que eu chamava de verdade, que é essa superfície é fria, deixou de ser uma verdade, porque agora essa superfície é quente, é morna. Então, olha só, eu não posso assumir o conhecimento sensível dado pela sensação de uma forma imediata. Eu tenho que ter as mediações, eu tenho que fazer com que esse conhecimento passe por um processo, certo? E é isso que o Hegel vai reivindicar para o conhecimento, para o filosofar, certo? A ideia desse processo. O processo nos levará a uma perspectiva relacional. E essa perspectiva relacional automaticamente nos levará a uma perspectiva dialética, especulativa, tá certo? Então, essa é a posição, né, que nós vamos ter que considerar. Ok? Então, o professor Zoeni, ele lançou uma questão aqui, uma questão interessante, né, sobre ainda as discussões em relação ao Kuhn, né, quando ele diz o seguinte: a ruptura punhada por Kuhn é complicada para quem aceita que as coisas são e não são, e sabe por isso mesmo que a negação entre paradigmas é dialética. Kuhn não é dialético. Porque para ele as coisas ou são ou não são, uma perspectiva estritamente analítica, né? O que há não são contradições, mas confusões teóricas sobre o objeto. O que há é ou ciências pré-paradigmáticas ou atividade científica. Esse é o plano de fundo dele, justamente, né? É uma perspectiva, né? E aí vem a questão entre analíticos e dialéticos, né? Sendo que o dialético, como Hegel, ele diz que a analítica ela faz parte da dialética, e um analítico consequente diz que essa perspectiva relacional pressuposta pela dialética ela é considerada sim, né, em uma perspectiva analítica. Então não tem como você
dizer que escolher entre uma ou outra, né? Cada uma tem uma forma de entender esses processos, né? Mas no plano do Thomas Kuhn, que não é uma perspectiva dialética à la Hegel, à la Platão, ele vai entender que existem esses cortes paradigmáticos, né? Aplicando, continua o professor Zani, aplicado ao plano ético-político, isso me parece problemático e me faz perguntar se há, de fato, rupturas, mesmo que por continuidades. Aí, esse ponto do Thomas Kuhn, ele vai ser enfrentado justamente por aquele que assumiu a perspectiva dialética hegeliana, né? Porque nós vamos aprender aqui, estamos discutindo isso a cada encontro, que a perspectiva do Hegel é justamente de que você ultrapassa esses momentos que são insuficientes, né? Mas que você não abre mão deles como constituição de conhecimento. Então, eu sou crítico do empirismo, como o Hegel está fazendo aqui para a gente, mas ao mesmo tempo eu não abro mão da empiria, né? Eu não sou ingênuo o bastante para dizer para vocês que alguém pode conhecer fora da relação com o mundo sensível, desconsiderando o mundo sensível, desconsiderando o mundo da vida, somente teorizando preceitos lógicos, matemáticos, eu não posso. Então essa é uma perspectiva muito interessante, né? Por isso que, continua o professor Zeni, naquela palestra que você proferiu, eu toquei na necessidade do sofrimento como o gatilho da disposição para as autorreformulações da vontade no sistema ético contemporâneo. Sim. A necessidade do sofrimento, né? Como porque no caso constitui, por mais que seja algo que eu não queira, né? É bem lembrado, professor. No caso, por mais que eu não queira viver o sofrimento, eu não posso retirar o sofrimento como um constituinte meu. Até porque a minha negação do sofrimento se dá justamente por uma tentativa de vivenciar o contrário, né? Uma paz, uma harmonia, uma felicidade, uma alegria, estados contrários, né? Opostos ao sofrer, à dor, à violência. Só que esses momentos que eu busco, eles são significados pela possibilidade do sofrimento. Se não houvesse sofrimento, eu não estaria indo atrás de paz, ou de alegria, ou de felicidade, porque não faria sentido, porque a única coisa que existiria era a paz, né? A única coisa que existiria, então não haveria necessidade. A necessidade, a vontade, o querer alguma coisa depende justamente da falta, né? Então não tem como você abrir mão desses elementos negativos na existência. É bem nessa perspectiva e bem pedagógico para você entender onde é que o Hegel quer nos levar e essa perspectiva dialética quer nos levar. Já que nele, diz o Zeni, que é desde sempre o sistema capital, a anomalia social e apatia crítica andam de mãos dadas. Nele o próprio capital apaga as suas pegadas e faz da vacuidade sofrida, motivada pela motivação da intersubjetividade, o motor do processo social pedagógico moderno, o sofrimento, né? Muito bem, é verdade. Isso daí vai aparecer lá na frente, né? Isso vai aparecer lá na frente na filosofia do espírito. A gente vai enfrentar isso daí e vai aparecer de uma forma bem metódica, eu diria ainda, muito abstrata, especulativa, lá no final da doutrina da essência.
certo? No final da doutrina da essência, nós vamos entender o conceito de liberdade. Não parece, né? Mas ele vai nos dar a base do conceito de liberdade na sua constituição conceitual, na sua constituição categorial, filosófica, lógica, certo? Aí lá na filosofia do direito nós vemos a sua aplicação. Por isso que é difícil aqui esse momento da ciência da lógica, né? Porque você tem que entender que aqui são fundamentos do pensar para que o pensar compreenda o existir, né? Que o existir ele está fundado nessas dimensões conceituais que o pensar pressupõe ou se constitui. É isso que nós estamos estudando, né? É justamente esse desafio que o Hegel se propôs. E que, notem que é muito interessante, porque nós vamos entendendo tanto a nós, do ponto de vista individual, quanto ao mundo, do ponto de vista macro, coletivo, né, universal. E aí o Hegel, né, voltando aqui para o parágrafo, note que ele chama a atenção de que todo homem culto tem imediatamente presentes em seu saber uma quantidade de pontos de vista e de princípios gerais que só resultaram de uma reflexão reiterada e de longa experiência de vida. Isso é muito interessante justamente porque ele está chamando a atenção para justamente isso que a gente está falando sobre esse processo de mediação que a razão tem que fazer com o mundo da vida, o mundo sensível, certo? E isso se dá por uma experiência. O que o Hegel está propondo é que nós somos capazes hoje de falar sobre a razão e sobre o filosofar porque nós já filosofamos. Entende? Esse caminho que está sendo exposto aqui na enciclopédia, ele só pode ter sido escrito por alguém que já percorreu esse caminho. E por ter percorrido esse caminho e ter confirmado aonde ele vai dar, pode hoje descrever esse caminho para as futuras gerações, para as consciências em formação e de forma pedagógica, didática, expor esse processo. Então é muito interessante como o Hegel, a seu modo, ele é um mestre, né? um professor, um docente mesmo, né? Como esse lado professoral ele se deixa mostrar aqui na enciclopédia, né? Vamos para aqui para a observação. Uma observação igualmente trivial é a conexão da existência imediata com a sua mediação. Os germens, os pais, são uma existência imediata inicial em relação aos filhos, que são gerados, mas os germens, os pais, por mais que sejam como existentes em geral, imediatos, são igualmente gerados, e os filhos, etc. Apesar da mediação de sua existência, são agora imediatos, pois eles são. Que eu seja em Berlim, essa minha presença imediata é mediatizada pela viagem feita até aqui. E isso é o máximo que vocês vão encontrar de Hegel, né? Hegel tentando ser o mais pedagógico possível, né?
É muito interessante isso, né? Hegel tentando demonstrar para os seus alunos como esse conceito, da mediação, ele pode ser visto a partir de exemplos pitorescos, como por exemplo a minha estada aqui. Então, eu poderia, usando a mesma lógica hegeliana, dizer para vocês que nós estamos conversando aqui porque eu liguei os meus aparelhos. Eu liguei os meus aparelhos e consegui me conectar com vocês porque eu contratei um plano de internet. E um plano de internet pode ter me disponibilizado o serviço porque ele fez a instalação de toda uma malha de fibra ótica, né, pela cidade de Sobral, que viabilizou que ele pudesse disponibilizar o sinal da rede mundial de computadores. A rede mundial de computadores, e assim eu vou de causa e efeito, demonstrando como cada coisa ela é mediada, ela é consequência de um processo que, quando eu conheço alguma coisa, essa coisa ela aparece para mim como um imediato, como um fenômeno, certo? O que é o fenômeno? Fenômeno é uma palavra que a sua tradução quer dizer aquilo que aparece, aquilo que surge para mim, certo? Então, cada fenômeno, quando ele surge para a gente, então você está andando na rua, de repente apareceu um gato, um cachorro, uma pessoa, ou você toca com uma pedra. Aquela pedra, quando ela surge para você, ela surge como um imediato, certo? Só que isso é só uma aparência, porque na verdade ela não é um imediato. Existiu todo um processo para que ela fosse parar ali, certo? Essa pedra ela não pré-existe naquela posição. Existe uma série de mediações que ocorreram antes, até chegar um momento em que você tropeçou naquela pedra, ou que você cruzou com aquele cachorro, ou com aquele gato, etc. Né? Então é muito interessante, porque essa nota aqui do parágrafo 66 é um dos poucos momentos em que vocês verão Hegel tentando ser pedagógico, tentando ser didático, dando exemplos pitorescos do dia a dia. Normalmente ele deixa os conceitos de forma pura, certo? Sem nenhum tipo de exemplo. E isso é muito interessante, porque quando você está em sala de aula, normalmente os alunos eles dizem: professor, me dê um exemplo, né? Então você está falando sobre a coisa em si, do Kant, ou então sobre o estado de natureza hobbesiano, ou você está falando sobre o conceito de luta de classes marxiano. Aí o aluno vai e diz para você: me dê um exemplo. E não é fácil dar um exemplo, né? É mais fácil você explicar o conceito pelo filósofo, é mais fácil você apresentar o parágrafo da obra do filósofo aonde ele cita esse conceito e tentar explicar isso conceitualmente, com os termos filosóficos, o jargão filosófico. É muito mais fácil, né? Porque você encontrar para um discurso que pretende ser universal um exemplo particular que o descreva, que dê conta dele, isso é muito difícil, né? Só que quando você está pensando pedagogicamente, quando você tem o objetivo de ensinar a alguém, então a missão do professor vai fazer com que ele tenha que disponibilizar para o aluno condições para que ele entenda os conceitos. Aí, por conta dessa missão pedagógica, é que
nós pegamos um exemplo particular para tentar explicar um conceito universal, para poder conduzir o aluno se tornando um paidagogos, né, de forma mais simples para essa compreensão, né, para essa reflexão. E aí o Hegel está fazendo isso, e isso é muito raro, vou dizer isso para vocês. É muito raro você ver o Hegel fazendo esses movimentos, né? E isso daqui é a prova de que o texto da enciclopédia é um manual de aula mesmo, né? O professor Zueni coloca aqui, né? Essa rememoração que ele propõe e que, em última instância, recolhe a experiência dessa viagem, às vezes é impedida em sua memória pelo próprio Estado, como é o caso da história do Brasil, como um todo e, em especial, o passado ditatorial, com o qual ainda não fizemos as pazes. Esse passado nos ronda como uma alma penada e é causa de muitos autoritarismos interindividuais e institucionais. É muito verdade isso, né? Então, no caso, você manter as coisas em um conceito abstrato, certo? Por exemplo, o direito à propriedade. Você dizer, o Hegel é um defensor do direito à propriedade, por exemplo, né? E você estabelecer, o direito à propriedade, ele é um bem inalienável do indivíduo, certo? Então todo mundo entende isso, todo mundo aceita isso. Só que aí você deixa isso somente ao nível da abstração, ao nível formal da lei. Isso não é apropriado para as pessoas não entendem o que é propriedade. Então elas acabam vinculando o conceito de propriedade às coisas e não ao seu direito. Isso é muito interessante, não é, Zueni? Porque, no caso, se as pessoas entendem que isso é aplicado às coisas e não a eles, né? Quando eles têm as coisas retiradas deles, eles vão gritar, né? Mas quando você tem os direitos a ter quando você tem um assalto do direito a ter as coisas retirado deles, aí eles ficam calados, porque eles não fazem relação, né? Eles acham alguns até se acomodam e dizem, é assim mesmo, né? Pobre não tem direito a isso não, né? Então é melhor eu nem pensar em ter essas coisas, né? Então, no caso, a incompreensão do princípio, a incompreensão da lógica que estrutura o direito à propriedade faz com que as pessoas não exerçam esse direito. Falta isso que o Hegel está fazendo, falta no próprio Hegel isso, falta na filosofia isso, né? Que os conceitos filosóficos se tornem compreensíveis, porque quando eles se tornarem compreensíveis, todas as pessoas vão ter a mesma perspectiva que nós temos hoje sobre filosofia. Por que é que nós estamos hoje às 3 horas e 52 minutos de uma terça-feira, certo? Na frente de nossas telinhas de celular, smartphone, tablet e computador, estudando Hegel? Porque nós achamos importante, porque nós vemos que há uma relevância para a constituição daquilo que somos e daquilo que nós faremos no estudar filosofia. Certo? Por quê? Porque essa atividade aqui ela não tem obrigação nenhuma para nenhum de nós, nem para mim ela é obrigatória. Eu poderia ter outras formas de preenchimento de minha carga horária, mas eu compreendo que essa atividade é importante, é relevante, esse estudo faz parte
de um ato de extrema relevância. Disponibilizar isso na rede posteriormente faz parte de um processo de cidadania, um processo importante, né? Então, no caso, essa compreensão falta muito para a filosofia, e enquanto ela não for mais realizada, vai acontecer isso que foi alertado aqui, né? É muito curioso essa nossa percepção. O professor Zoeni coloca aqui, né? Mas hoje, já que já passamos pelo Estado social e democrático de direito, deve-se contrabalancear o direito à propriedade com sua função social. E isso é dar um F5 na viagem que fizemos até aqui. Ainda não conseguimos. É verdade, né? É verdade, né? O tal do estado do bem-estar social, a nossa carta de direitos, os direitos do homem promulgados lá por volta de 1700, a nossa carta dos direitos humanos, né, que são universais, nós ainda estamos lutando pela implementação, né? É muito ainda basilar a nossa luta, né? É muito complicado isso, né? Enquanto nós falamos aqui, ainda tem gente morrendo de fome, né? É muito urgente essas discussões, né? Essas discussões são muito urgentes, né? E eu acho muito interessante quando eu digo isso, né, aí alguém chega para mim e diz assim: é por isso que você deveria deixar de ficar discutindo isso e sair agora daí e ir fazer uma atividade objetiva, de combate à fome e tal, porque isso é muito mais urgente do que isso que você está fazendo. E eu diria, é tão urgente quanto, certo? Então eu não abro mão dessa perspectiva, é tão urgente quanto, certo? Eu fico muito feliz hoje de ter muitos canais nas redes sociais, muitas pessoas falando coisas que a sociedade precisa ouvir, né? E nós precisamos disso. Inclusive, muitas pessoas passam a ligar mais para o outro porque ouviram, assistiram, leram, né, visualizaram algum tipo de marketing, propaganda, discussão, debate, programa, música, né, quadro, arte, em que eles puderam despertar para isso a partir justamente dessas divulgações, desses momentos, né? Então é muito importante também essas discussões que nós estamos fazendo aqui, né? Disso daqui eu não abro mão e não aceito que ninguém faça esse tipo de comparação, né? Porque é ingênuo para mim, ou então é de mau caráter, né? Você quer manter um status quo quando você me diz isso, né? Vamos lá, vamos para o 67. 67 diz: mas no que toca ao saber imediato de Deus, do direito, da ética, e que incidem também as demais determinações do instinto, das ideias implantadas, inatas do senso comum, da razão natural, etc., seja qual for a forma dada a essa espontaneidade, a experiência universal é que, para ser levado à consciência todo esse conteúdo de determinações e ideias, exige-se, essencialmente, uma educação, um desenvolvimento. O mesmo se requer também para a reminiscência platônica. O batismo cristão, embora seja um sacramento, contém ele mesmo a obrigação ulterior de uma educação cristã. Isso quer dizer que a religião, a vida ética, tanto como um crer, um saber imediato, também são absolutamente condicionados pela mediação que se chama desenvolvimento, educação,
cultura. Né? E esse parágrafo aqui está lá na minha tese, né? Porque no caso é a Bildung, isso mesmo, é a Bildung, né? É o processo de formação integral, cultural, né? É o processo em que o homem torna-se aquilo que é. E isso só é possível a partir da ideia de desenvolvimento. Então, você não pode imaginar que o homem já está pronto ou que simplesmente você atinge determinadas compreensões de uma forma imediata. Tipo assim, a criança pensa como criança, o adolescente pensa como adolescente, o jovem como jovem, o adulto como adulto, o ancião como ancião. Como se esses momentos em que você pensa como adulto, ele aconteça em uma virada de chave, em um apertar de botão. Não. Né? Ele é fruto de processo, ele é fruto de um desenvolvimento, é o tal do amadurecimento, é o tal do acúmulo de vivências, é o acúmulo de conhecimento, de experiências, de conhecimento, de cultura, de informação, certo? Então, no caso, hoje eu poder falar sobre Hegel é fruto de leituras e palestras e aulas, e tem todo um processo, assim como quando vocês emitem uma opinião, um parecer, uma dúvida, ela não vem do nada, ela não surgiu no momento em que eu falei, né? Porque vocês estão confrontando muitas vezes algumas falas minhas ou algumas partes do texto com conhecimentos prévios que você tem. Por isso que Paulo Freire, ele foi genial pela simplicidade, né? Porque ele falou algo muito óbvio. Ninguém vem vazio para uma sala de aula. Aí, note que isso, todo mundo sabia disso. E assim, agora, por que então, professor, somente após Paulo Freire é que algumas pessoas tomaram consciência disso? Porque é muito conveniente. A educação se dava de uma forma muito conveniente. Esse preceito educacional, aonde o aluno é um sem luz, é um alumen, ele é conveniente para uma estrutura educacional, para um sistema educacional. Então você já tem uma plataforma sistemática de ensino que está bem embasada, bem construída, que dentro dos seus parâmetros de avaliação, quando ela estabelece o que é certo, porque estabelece aqueles objetivos que ela quer alcançar, então ela já se vê como eficiente. Então, para que discutir? Para que entrar em brigas, né? Então, ela é conveniente. Mas quando Paulo Freire deixou isso muito claro, e o Paulo Freire foi inconveniente, e às vezes nós temos que ser mesmo, né? A verdade é inconveniente, né? Justamente porque ela nos desperta de nossos sonhos dogmáticos. Então, quando o Paulo Freire diz isso, as pessoas, não é que elas descobriram a roda naquele momento. Caramba, os alunos têm conhecimentos prévios. Não, antes era conveniente achar que eles não tinham conhecimentos prévios e tratá-los como se eles não tivessem, né? E fazer com que eles pensassem que não tivessem, descredenciando os conhecimentos que eles possuíam. E até hoje você tem pessoas, né, que acham essa postura do descredenciamento do conhecimento que o aluno traz, ou que a pessoa traz, né, como uma ferramenta de constituição de verdade, de constituição de discurso, de constituição de educação.
Vocês lembram, né? Que há uma linha que hoje fundamenta toda uma política no mundo, não só no Brasil, que ela parte de um preceito bem simples para se vencer um debate. Você ridiculariza a posição do seu opositor. Você destrói o seu opositor. Você escracha o seu opositor. Você desconstrói o seu opositor. Você faz o seu opositor passar vergonha para que ele não volte à cena pública. Você cancela o seu opositor. E descredenciando o discurso do seu opositor, você faz com que, automaticamente, ao pôr o seu discurso, ele surja como verdade absoluta. Não é mais conveniente? Não é mais simples assim? Assim, é muito mais interessante, porque a outra perspectiva, que é a perspectiva que o Freire dizia, é a perspectiva dialógica. E, gente, a perspectiva dialógica é chata. A perspectiva dialógica, ela é problemática, ela é difícil, ela é utópica. São as palavras que as pessoas usam para essa perspectiva, né? Sabe por que as pessoas dizem isso? Porque você tem que ouvir o outro, né? Tem que considerar a fala do outro em relação à sua fala. A fala do outro tem que servir de critério para a revisão da sua fala. No caso, a fala do outro tem que ser não negada de pronto, mas reformulada. Ela tem que ser reestruturada. Ela tem que ser considerada. O outro, ele tem que despertar do seu sono dogmático. Ele não tem que ser destruído. Ele não tem que ser cancelado. Ele não tem que ser retirado da cena pública. E isso é Hegel. Aí você diz assim, professor, mas tem pessoas que elas não tem como. Não tem como assim, elas não merecem. E aí é que está a questão, né? E é isso que torna Paulo Freire uma pessoa indigesta para muita gente. E é isso que torna o conceito de reconhecimento do Hegel indigesto para muita gente. E é isso que torna o Axel Honneth indigesto para muita gente. Que é o conceito que diz o seguinte: olha, eu não disse que é fácil. E eu não disse que esse processo ele tem um fim. É uma luta por reconhecimento, como diz o Axel Honneth. É uma luta constante por reconhecimento. Isso é uma condição ontológica. Lutar por reconhecimento. Porque o reconhecimento, ele não se dá de forma pronta. E ele não se mantém. Ingenuamente, nesse país, nós esperamos que, uma vez conquistados direitos, os direitos vão se manter magicamente. Não, né? A gente já perdeu muito, avançou e depois perdeu, e não apenas perdeu, foi colocado uma forma de nunca mais voltar determinados direitos, né? Então, olha como às vezes a nossa ingenuidade ela acabou nos levando, e a falta de compreensão da mediação. E nós temos que estar constantemente discutindo. É por isso que política é algo para quem tem estômago. Educação é algo para quem tem muita perseverança, né? Pesquisa é algo para quem tem muita determinação, né? Porque ela não tem um fim, não tem a página final. Nenhum dos filósofos que eu estudei, eles deram uma martelada final nos casos que eles pesquisaram, né? O Habermas está aí chegando aos 100 anos revisando as suas teorias.
Eu nunca deixo de lembrar isso para vocês. Todo mundo todo pensador que engessou a sua teoria viu a sua filosofia envelhecer mal. Veja o Schelling, o velho Schelling, certo? Você tem duas perspectivas em relação ao Schelling. O jovem Schelling, né? E você tem o Schelling da maturidade. O Schelling da maturidade, ele quis simplesmente adotar uma perspectiva mais dogmática. E nisso daí a filosofia do Schelling se perde, porque ela não se atualiza mais, né? Tanto é que a filosofia do jovem Schelling continua atual. É muito interessante essa perspectiva. Já muitos pontos da filosofia do Schelling que deveriam se manter na perspectiva dele, né, do Schelling da maturidade, elas já caducaram, né? Então nota como funciona isso. E isso o Hegel está dizendo para a gente aqui. Eu acho muito legal isso. Ele está dizendo, olha, a mediação é constituição ontológica da realidade. E todas as vezes que os filósofos esquecem disso, o filosofar sofre baixas. Eu vou voltar aqui atrás, meu caro Zoeni. O professor Zoeni colocou as seguintes questões aqui. Escrevo muitos textos e estou colado nos movimentos sociais. Aqui o problema é a mineração, aqui em Minas, né, no caso, cujo modelo predatório cada vez não se encaixa mais em face da crise hídrica e climática. Estou vendo os cidadãos de Pernambuco, seu sofrimento. Fico pensando que eles não são em vão. Essa viagem nos subterrâneos periféricos renderão frutos para a história do Brasil, caso não seja levado a sério pelo Estado obsoleto. O Estado que deixa um povo no sofrimento está fadado à morte, porque chega uma hora em que esse povo não aguenta. Nossa luta é ainda por condições de comunicabilidade, né? Veja quão silenciado historicamente é o povo nordestino em sua riqueza cultural. Não só, né? Eu acho que cada ponto do país, né, o Nordeste e o Norte em si, numa perspectiva macro, mas em cada um dos estados, né, em Minas, você sabe que tem regiões e culturas mineiras, né, que é muito mais interessante a brincadeira jocosa com a cultura de certas regiões de Minas Gerais, de que são os mineirinhos, né? Que é muito mais fácil trazer a brincadeira sobre o caipira, esse caipira mineiro, do que propriamente aquilo de cultural, intelectual desse povo e trazê-lo para a discussão. Eu tenho aqui no meu colegiado, na UVA, um colega da sociologia, que faz parte do colegiado de filosofia, que é o professor Pedro Fernandes, e ele tem uma preocupação genuína com a inserção do homem do sertão em nossas discussões. Por quê? Porque a nossa instituição, a UVA, ela está no noroeste do estado do Ceará, num semiárido nordestino. Nós estamos aqui em uma região interiorana e muitas vezes nós nos vemos, né, tomados de assalto, né, principalmente pelas intervenções do colega Pedro, pensando em consciências, né, de metrópole, né, pensando em consciências europeias e esquecendo que aqueles que ouvem as nossas discussões em nossas aulas, em nossos textos, em nossas atividades, eles vêm dessa região do semiárido, ao qual
aí voltando Paulo Freire e relacionando com essas falas do colega Pedro Fernandes, ao qual, quando eu falo sobre a Revolução Francesa, eles não têm referência, não se liga. Então, como é que eles compreenderão o conceito se eu estou lançando exemplos de coisas que aconteceram na França em 1789 e eu não consigo fazer o vínculo, até porque muitas vezes eu desconheço, né, coisas da história do sertão cearense. Ora, se o conceito é universal, isso deveria ser facilmente aplicável a uma particularidade do sertão cearense, ou do sertão mineiro, ou do sertão pernambucano. Entende? Então, essa é uma discussão muito interessante a ser travada, né? Muito interessante a ser travada. E antes eu não entendia, para você ter ideia, eu fui formado e em nenhum momento da minha formação de graduação eu ouvi o termo decolonial. Nunca. Certo? E aí, quando eu entendi pela primeira vez o termo, aí eu entendi que a minha preocupação não deveria ser com o conceito de decolonialismo. A minha preocupação deveria ser com minha postura a partir do momento em que eu entendi o conceito. E a minha postura é qual? Eu vou continuar lecionando para os meus alunos como se eles estivessem na Alemanha de 1800? Quando eu falar de Habermas, eu vou estar falando sobre a Europa, os problemas europeus de 1970, 60, 80? Ou eu vou tentar estabelecer uma ponte, como nós estamos fazendo aqui, a partir das intervenções do Zueni ou de qualquer outro de vocês? Porque quem entra nesse momento, olha assim, peraí, esse grupo não é para ser sobre a enciclopédia do Hegel, né? Por que é que estão discutindo sobre interior do Ceará? Nós estamos discutindo isso que o Hegel está falando sobre o conceito de desenvolvimento, educação e cultura. Entende? Nós estamos sendo capazes de interpretar o texto hegeliano, trazendo essa discussão para algo que faz parte do nosso cotidiano, convertendo isso de uma forma conveniente e compreensível para nós entendermos aqui, hoje, o que é que esse texto tem para dizer para a gente. E, de certa forma, entender o que ele é, né? Então, eu não deixo de entender o Hegel porque eu entendo o conceito, e eu entendo o conceito porque eu sou capaz de aplicá-lo, inclusive na minha compreensão do hoje. Agora, isso é difícil pra caramba de fazer. Vocês estão vendo as mediações que a gente tem que fazer, as paradas que a gente tem que fazer para chegar a esse tipo de leitura, né? Vamos para a nota. Ele diz o seguinte: na afirmação de ideias inatas e na refutação contra ela, dominou uma oposição de determinações exclusivas semelhante à que se considera aqui, ou seja, a oposição entre a conexão essencial imediata, por assim dizer, de certas determinações universais, como a alma, e de uma outra conexão que ocorreria de modo exterior e seria mediatizada por objetos e representações dados. Contra a afirmação de ideias inatas, fazia-se a objeção empírica de que se todos os homens têm essas ideias, por exemplo, a proposição da contradição em sua consciência, deveriam sabê-lo, já que essa proposição, como outras semelhantes, se contava entre as ideias inatas. Pode-se atribuir a essa refutação um mal-entendido. Na medida em que as determinações aludidas enquanto inatas
não devem, por isso, estar também já na forma de ideias de representações do que é conhecido. Mas, dirigida contra o saber imediato, essa objeção é de todo procedente, porque ele afirma expressamente suas determinações, tais como estariam na consciência. Se, do ponto de vista do saber imediato, de certo modo, admite que, especialmente para a fé religiosa, um desenvolvimento e uma educação cristã ou religiosa sejam necessários, então seria uma arbitrariedade querer ignorá-la quando se fala da fé. Ou é carência de pensamento não saber que, com a necessidade concedida de uma educação, está justamente expressa a essencialidade da mediação. Então, no caso, a mediação, ela é uma condição, né, ontológica da existência. Tudo passa por um processo de desenvolvimento. Tudo possui uma característica relacional, codependente. Então, cada momento, cada movimento, cada determinação é fruto de um processo de determinação. Por um processo onde as coisas elas vão se desenvolvendo, vão acontecendo, vão surgindo. Certo? Então, no caso, essa perspectiva aqui que o Hegel está dizendo, e ele está usando um exemplo que é muito caro para o período dele, né? Ainda hoje é muito caro, que é a religião. Ele está dizendo o seguinte: você estabelece que a religião, certo? Os dogmas que aparece para você, surge para você de forma imediata, enquanto dogmas no qual você deve acreditar que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é justo, né? Que Deus é poderoso, que Deus criou o mundo, que Deus enviou seu filho, no caso do cristianismo, né? Que Deus enviou seu filho, que Deus salvou, ele redimiu a todas as pessoas através do sacrifício do seu filho e tal. Todos esses acontecimentos, eles aparentemente são imediatos, mas não. Mesmo esses acontecimentos, por mais objetivos que eles sejam para o religioso, eles só são objetivos hoje para eles porque eles foram catequizados. A uma pessoa ao qual a mensagem, a boa nova do Cristo não tiver sido anunciada, esses dogmas, eles não surgirão. Eles são mediatizados pelo processo pedagógico, histórico, social, certo? Esses processos, eles dependem dessa situação. Né? Esses acontecimentos dependem dessa situação, dessa conclusão de um processo, no caso, educacional, informacional, comunicacional, uma catequização. Entende? A identidade de uma identidade que hoje você diz que possui, né? A cearensidade, né? Que muitos aqui no Ceará se orgulham de ser cearenses, né? Porque eu me identifico com a minha terra. Essa identidade do cearense, ela é fruto de um processo histórico, né? Ele se identifica com o local geográfico porque ele tem experiências nesse local. Se ele nasce nesse local e automaticamente ele, ainda criança, ele é levado para outro local, ele vai criar raízes nesse outro local.
A sua cearensidade, ele não se dá simplesmente por seu local de nascimento, né? Ou se ela se der, é mais por um interesse subjetivo, mas que não vai estar vinculado da mesma forma que uma pessoa que por toda a sua vida viveu no Ceará. Entende? Então, esses processos de mediação, eles decorrem, eles surgem a partir de vivências. Logo, eles são processos que, por mais aparentemente imediatos que eles sejam, eles são frutos da mediação. Eles passam pela mediação de alguma coisa, né? O vínculo que você tem com seus pais, o vínculo que você tem com determinados gostos, seu gosto estético, né? Mesmo os seus desejos, os seus desejos mais íntimos, né? Eles são moldados, forjados a partir de processos de mediação. Nenhum deles é dado de forma imediata, pura. Vai chamar a atenção ao Hegel. Por quê? Porque isso não é natural. É simples, né? Porque isso não é lógico. É simples, né? Porque a estrutura das coisas, ela não se dá de forma imediata. Ela não é um tiro de pistola, né? Ela não acontece de uma hora para outra, sem qualquer tipo de mediação. A mediação, ela é condição de existência. É isso que a gente está aprendendo aqui com esse parágrafo. Tá certo? Mas tudo isso expressa a essencialidade da mediação. Então, se vocês se esquecerem de tudo que eu falei, mas se lembrarem na próxima semana dessa única expressão, a essencialidade da mediação, nós teremos evoluído muito na compreensão da filosofia hegeliana, porque isso é uma condição, né? Condição sem a qual, conditio sine qua non, né? É uma condição sem a qual você não evolui na perspectiva hegeliana. Tá certo? Aqui como o professor Zoeni colocou aqui, né? Exatamente, só aplico o conceito porque ele já me é. Para nós, a totalidade, que é imediata para a consciência, foi mediatizada. Perfeito, né? Mesmo aquilo que é mais imediato, como Deus para o religioso, como o conceito de vida para a pessoa, qual a única certeza que você tem, né? Que eu estou vivo, que eu existo. Mesmo essa sua percepção, Descartes, que parece ser tão imediato e tão lógico e tão direto, uma certeza indubitável, né? Mesmo essa certeza, ela é fruto de um processo de mediação. Não tem como você fugir disso. Nada é puro, né? E é por isso que, olha como as coisas casam. O Kant, ele dizia que nós não alcançamos a coisa em si justamente porque essa pureza, né, ela é algo que nos é inacessível. A gente só tem acesso a esse conteúdo que é impuro, porque o conteúdo que nós temos acesso é o conteúdo que é mediado, que passa pela mediação dos sentidos, né? Então, como a coisa em si seria um conhecimento, um conteúdo puro, então essa pureza nos é inacessível, né? O infinito nos é inacessível, porque haveria uma crença de que o infinito, ele não é tocado pelo finito. E o Hegel, ele rompe com essa perspectiva quando ele diz que
finito e infinito, eles estão em uma relação, estão imbricados, eles são intrínsecos, um cai no outro, né? Um não pode ser pensado sem o outro. E ele diz isso por quê? Porque eles também são frutos de um processo de mediação, certo? Então, no caso, essa perspectiva, é ela que me é inalienável, né? E aí, quem quiser se voltar contra a dialética hegeliana, vai ter que se voltar contra essa perspectiva, vai ter que se voltar contra essa noção de mediação, né, como Hegel compreende, tá? Então, esses são os nossos... Essas são as nossas questões, né, principais para hoje. No caso, deixa eu sair aqui. Estamos chegando ao nosso teto. Eu parei de parar o compartilhamento. Pronto, chegando aqui ao nosso teto, eu fiquei aqui com essa carinha aqui travada, né? Mas eu quero agradecer muito a vocês, né, por hoje vocês terem essa paciência para comigo, né, a paciência para com a nossa discussão, até porque eu acho que foi muito importante a gente ter parado um pouco para discutir essas questões e dar um pouco de vida ao conceito hegeliano, né? Esse conceito, ele é de suma importância para nós entendermos o projeto, o que é que o Hegel pretende. E ele pretende justamente que a sua filosofia ela se distinga em relação às demais filosofias praticadas naquele período por ter essa consistência especulativa, essa consistência filosófica, por ter essa capacidade de não se deixar unilateralizar, cair em um dos lados, como se a verdade estivesse ou na coisa, no fenômeno, ou no sujeito, na razão pura, né? Como se nós tivéssemos realmente que optar por um ou, como ele disse no parágrafo anterior. Nós temos que nos livrar dessa perspectiva e começar a pensar relacionalmente, a partir de uma mediação, né? E é a partir daí que a filosofia hegeliana ela vai tirar, ela vai perder, né, esses limites que foram impostos pelo filosofar, como a filosofia kantiana acabou concluindo, certo? E aí, depois que ele demonstra que isso é possível aqui no conceito preliminar, aí, quando ele entra na lógica, na ciência da lógica, na doutrina do ser, isso se torna mais compreensível. Quando a gente entra direto na lógica do ser, e ele nos apresenta, logo, de cara, uma dialética entre ser e nada, nós somos levados para um turbilhão de conceitos abstratos que nós começamos a duvidar de que aquela discussão vai nos levar para algum lugar. Aquilo parece ser de uma ginástica metafísica tão improdutiva, tão sem sentido, que muitos desistem porque é difícil de entender
e desistem porque parece que não vai nos levar a canto nenhum, não vai ter servidão nenhuma, não vai ter serviço nenhum para realizar depois. É muito mais interessante eu ir para um filósofo que ele, já no início do seu livro, ele já parta para questões de âmbito mais objetivo, mais prático. Né? Para que passar por todo uma discussão tão difícil e tão árdua como é a ciência da lógica de Hegel, para eu começar a discutir a natureza e para depois eu começar a discutir a história, a cultura, a psicologia, o fenômeno, o direito. Por quê? São essas questões que me interessam mais. Né? Por que é que eu não posso passar direto para discutir essas coisas? Então essa muitas vezes é a tentação de quem entra nos estudos hegelianos, né? Eu quero ir logo para a filosofia do direito, porque na filosofia do direito eu vou ter elementos ali que são muito mais interessantes: crime, castigo, sociedade civil, família, contrato, parece ser algo mais, o Estado, né? Só que se você começa a ler o Estado hegeliano, aí se você não leu toda essa estrutura, esse projeto que ele quer construir, você lê o Estado do Hegel e diz assim: isso é uma monarquia, isso é um Estado monárquico. Hegel é simplesmente um lambibota de rei, né? Então esse cara aí não está muito afim de democracia, não. Aí facilmente você cai no discurso, por exemplo, de uma crítica que é até bem fundada, mas você se deixa levar rápido demais por uma crítica, como uma crítica do Popper, que diz que o Hegel é inimigo do Estado Democrático de Direito, né? da sociedade livre. Né? Quem são os inimigos da sociedade aberta? Platão, né, com seu Sócrates, Hegel e Marx. Os dialéticos, né? Eles são inimigos da sociedade aberta, né? E você compra esse discurso rápido demais, né? E se você comprou esse discurso rápido demais, você também vai comprar o discurso rápido demais de que, por exemplo, de que Nietzsche é nazista, né? De que Foucault é pedófilo, e outras coisas aí que são ditas de filósofos, né? Então você cai rapidamente nessas arapucas que são armadas para desmerecer a obra dos filósofos, né? E que note, são, como eu disse no decorrer da nosso grupo de estudos hoje, são estratagemas para simplesmente você se desinteressar por determinados discursos em vez de confrontar discursos e tentar sintetizar, mediar esses discursos, né? Como que seria a proposta dialética a se fazer, né? O diálogo, ele é sempre o caminho mais árduo, nem sempre o caminho mais benéfico para você, né? Mas sempre o caminho mais benéfico para a coletividade. Nicolau Marcos Fábio, 2022. Eu acho muito legal, tem alguns alunos, algumas alunas, que eu acho muito legal de ler as frases que eles deixam, né? O Instagram, ele nos permite nos eternizar em posts, né? Hoje a palestra pela manhã do professor Marco Filoni, ele nos mostrou que as instâncias de representatividade e também as instâncias de reconhecimento, né, nessa nova era virtual, elas estão mudando, né? São outros níveis, outros critérios de validação, né? Nós tendemos a achar que tudo é ruim, né? Mas isso seria cair numa unilateralidade, né? Desfazer tudo que eu falei aqui hoje à tarde. Então existem coisas interessantes. Eu acho interessante essa sabedoria em pequenos frascos que muitas vezes as redes sociais nos legam, né?
E tem alguns dos nossos alunos aqui, alguns dos meus amigos, colegas, que eles fazem isso muito bem, né? Eles soltam pequenas frases e depois colocam lá os nomezinhos deles, né? Assim como eu fiz nessa passagem, e tem muitas frases que são muito legais, né? E bem aplicáveis no dia a dia. Então, gente, era isso para hoje, né? Deixa eu ver aqui a última intervenção aqui, né? A intervenção do colega Zoeni, né? Ser contra Hegel não é ser hegeliano, né? No sentido de debater com Hegel e se opor a Hegel, sim, né? Matar Hegel e transformá-lo em uma peça de museu inacessível aos demais e nunca mais lido, né, como alguns querem, que ninguém nunca mais leia Hegel na vida, aí não, né? E é claro que o Popper não propôs isso, né? O Popper justamente queria que todo mundo conhecesse o Hegel, entendesse o Hegel, mas que compreendesse que o Hegel, ele está errado, né? Então, pelo menos esse grau de cientificidade o Popper garante, certo? Até porque seria uma contradição com o próprio sistema da falseabilidade popperiano, né? Mas até que ponto ele não é hegeliano, né? O Russell diz que era hegeliano, né? Depois ele conclui: desde que é assumida a totalidade do real, ser contra Hegel não é ser hegeliano, uma vez que toda a unilateralidade está fadada a ser absorvida pela inseparabilidade das oposições, né? Que coisa, hein? Né? Justamente, né? Assim, Hegel, dentro do sistema hegeliano, é muito difícil de ser batido, né? Porque você, dentro do sistema do Hegel, você está jogando nas regras que o Hegel propôs. E se você considerar as regras hegelianas como válidas, você dificilmente vai não chegar às conclusões do Hegel, né? Para você se contrapor a Hegel demonstrando que Hegel ele está errado, você tem que sair do sistema hegeliano. E ao sair do sistema hegeliano, você faz uma crítica externa a Hegel. E aí já não é mais Hegel, é você, né? Aí não é mais demonstrar que Hegel errou, né? É demonstrar que você tem uma proposta diversa da hegeliana, né? E crítica externa é sempre complicado, né? Mas Hegel não é intocável, né? Isso daí também seria uma contradição. E aí é o momento da esquizofrenia hegeliana, né? Eu brinco com isso quando eu estou falando com os colegas lá dos estudos hegelianos, eu brinco com isso. Hegel é um esquizofrênico, né? Ele acha que, como 99% de nós somos, né? Ele se acha realmente que ele chegou a um ponto que não dá mais para questionar, dá só para continuar evoluindo, né? Dá para progredir, dá para avançar, mas tem coisas que não tem mais como questionar. E ora, nós temos filosofias no século XX e mesmo no século XIX, como a proposta nietzschiana, por exemplo, que são propostas deveras interessantes e que se contrapõem diretamente a pontos vitais da filosofia hegeliana e que se sustentam, né? Você tem propostas que são realmente muito boas, mas que são boas justamente porque elas enfrentam Hegel. Entende? Elas enfrentam Hegel. E elas enfrentam, assim como diz na fenomenologia, elas encaram a morte nos olhos e elas se mantêm. Então isso é que é legal na filosofia, né? É esse confronto de ideias e você demonstrar que a sua postura ela se mantém relevante, né? Então é muito legal, por exemplo, para nós finalizarmos, por exemplo, o Frege, né? O Gottlob Frege, ele tinha toda uma perspectiva, erigia toda uma sistemática
E o Bertrand Russell, ele encontrou um problema, né, de um princípio lógico ali que estava sendo pressuposto dentro da sistematização freguiana, ele foi demonstrado como equivocado, o que demolia todo o castelo de cartas, né? Então, no caso, há uma necessidade de reformulação, há uma necessidade de revisão, há uma necessidade de você reconhecer, né? Reconhecer e dar mérito ao trabalho daquele que reconheceu e assumiu para si a missão de trabalhar junto em prol de uma solução, né? Então é nessa perspectiva também que deve correr o filosofar, né? Gente, então é isso, chegamos ao nosso teto. Muito obrigado mesmo pela nossa tarde hoje. Obrigado pela paciência, obrigado pela convivência. Nos vemos na próxima semana. Continuem a leitura, a partir do 68 agora, certo? E vamos depois verificar como é que nós vamos seguir com a nossa leitura até o final do semestre, né? Tá? No decorrer da semana eu informo para vocês quantos encontros nós teremos até o final. Cuidem-se, cuidem dos seus, um abraço forte e até lá!